Olá, alunos do primeiro N do Colégio Tufik, que é o professor Celso de Filosofia, mostrando a minha carinha aqui para vocês, tá? Essa daqui é uma aula que eu estou deixando gravada, para quem participou do Meet ou não, poder ver as explicações, tá? Fiz já alguns testes, tá? Vou me esclarecer, vou evitar concentrar no meu rosto, nas minhas expressões, porque não fica muito bom, a internet não colabora, tá? Mas a ideia é que vocês possam, se não ver o professor, pelo menos ter o vídeo dele explicando, que pode ajudar, vamos falar assim, a pegada da explicação, tá? Então, quero que se sintam muito bem recebidos, os alunos do primeiro, que são da professora Suzana, ou de outro professor, tá? E fico feliz que os meus alunos também assistam o vídeo, tá? Vocês todos são muito bem quistos aqui por mim, quero muito que vocês participem de todas as lições, sempre que possível. Pode ver online, pega o digital, tá? É um esforço que nosso esforço ele morre se vocês não participam, tá bom? E é feito para vocês. E o que é essa nossa aula gravada aqui, né? Então, nós vamos ver uma coisinha que é o quê? Pesquisa na história da filosofia. Procurei deixar mais dinâmica a nossa apresentação. Então, estou utilizando um aplicativo aqui que deixa muito legal. E espero que ajude. Nós vamos ver instrumentos de pesquisa em história da filosofia. O que nós vamos ver? Olha, nós vamos ver um encontro muito interessante entre a filosofia e a história. E eu quero mostrar para vocês semelhanças e diferenças, tá? Vamos ter que compreender as diferenças, a semelhança que os instrumentos de pesquisa na história têm quando se vai fazer pesquisa na história da filosofia. Mas a gente vai ter que entender a diferença também. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, caso vocês não saibam, existem livros da história da filosofia, existem livros de história. Então, eu vou deixar uma reflexão. Se o filósofo, todos, né? Mas se o filósofo é sempre alguém em algum tempo, em algum lugar, por que um livro de história já não é um livro de história da filosofia? Por que você precisa de um livro próprio para a história da filosofia? Por exemplo, meus alunos já sabem que eu gosto de falar o nome de livros e de intelectuais, que é para vocês se acostumarem e ficando curiosos. Temos ali um grande historiador, Eric Hobsbawm. Ele pegou a história, fez um trabalho imenso. Mas quando eu vou fazer pesquisa na história da filosofia, eu pego aquele livro do meio em cima, do Danilo Marcondes. Por que eu não pego do Eric Hobsbawm? Ou tem ali do historiador Arnaud de Toynbee, se eu pronunciei errado, me desculpem, tá bom? E tem o outro da capa azul, que é do Reale. Na faculdade a gente usa muito. Por que tem um e tem outro, né? Por que um livro de história já não é um livro de história da filosofia? Então, nós vamos ter que rever algumas coisinhas que vocês aprenderam sobre história lá no ensino fundamental. Talvez vocês nem lembrem, então eu vou fazer uma breve revisãozinha. Tá? Deixa eu voltar, que sempre tem alguma coisinha escrita. Eu estou evitando deixar meu rosto aqui porque ele vai travar e fica engraçado. Eu sei que vocês zoam, né? Então nós vamos rever alguns pontos. A primeira coisa que nós vamos ver são os documentos, tá bom? Para o historiador, os documentos são uma fonte muito importante, porque como o historiador estuda fatos que já se passaram, ele não tem como estar presente lá. Então ele pega os registros, cartas, papiros, qualquer coisa que fique. Isso tem um grande valor para o historiador. Vamos lá ler o que está escrito, que eu sei que vocês querem, né? Primeiro, documentos, né, e registros. As evidências possuem valor direto para o registro histórico. Tudo bem? Eu vou comentar, tá? Eu não vou falar só isso, não. A segunda coisa são sítios de pesquisa e escavação. Para quem quer saber o que é,
Historiador, muitas vezes ele trabalha com arqueólogos, tá? E antropólogos em escavações. Eles encontram a pedrinha e falam, meu, essa pedrinha era alguma coisa. Tô falando brincando, mas às vezes eles encontram um objeto trabalhado e falam, o que era isso? Para que servia? E aí vai se reconstruir na história. A outra coisa que nós vamos ver são o quê? Os relatos. Daqui 10 anos vocês vão ser perguntados sobre essa pandemia que nós estamos vivendo. Vocês vão ser testemunhas direta desse momento e vão ser igual uma pessoa que é um registro vivo, tá? Isso para o historiador é muito útil, tá bom? É de um valor muito importante. E a outra coisa, eu não consegui achar um nome. Talvez, se vocês falarem com o professor de história, ele possa ajudar. Mas aí vocês lembrem dessa aula, que eu espero que vocês lembrem dessa aula. Eu vou falar de imaginário coletivo, tá? Que são os relatos e testemunhas ou impressões coletivas que ficam na cultura. Tipo o quê? Por exemplo, vocês gostam de videogames, vocês sabem que temos jogos de guerra e as guerras de outra época. Então nós temos uma compreensão sobre fatos do passado hoje. E assim, não são fatos estudados, né? Eu sei que vocês não estudam história enquanto jogam, embora vocês aprendam alguma coisa lá sobre história, mas vocês não estão estudando. Para vocês entenderem, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, Battlefield 1, que foi lançado há pouco tempo. Ele se passa na Primeira Guerra Mundial. Ali você aprende algumas coisas. Mas para o historiador vai ser interessante, um historiador daqui 20 anos, saber como que hoje a gente entendia um outro tempo. O historiador ele estuda muito as impressões que as pessoas têm dos eventos, tá? Essa primeira parte da aula, ela tem 3 partes, tá? Eu não falei no início, eu deveria. Nós vamos ver os instrumentos de pesquisa na história. Depois eu vou deixar eles esquisitos, falando como eles ficam esquisitos na história da filosofia. E depois vamos ver como eles realmente podem ser usados, que são os instrumentos de pesquisa na história da filosofia. Então, vou arriscar aqui que não vai ficar tão engraçado aparecendo eu, tá? Eu vou até tirar isso aqui. Então, assim, nós temos 4 instrumentos para o historiador. Um é o documento, e muitos documentos ajudam o historiador. Tô vendo se fica pausado, tá, gente? Se ficar muito pausado, travando, eu volto a deixar só a imagem. Então, assim, se ele olha os documentos, então para o historiador, vamos dizer assim, qualquer documento tem muito valor a princípio. Então, vou dar um exemplo assim, um cara que vai estudar a história da propaganda. Qualquer propaganda pode ajudar muito ele. Então, os registros são muito variados, os tipos de registro que o historiador pode usar sobre uma época, sobre um evento. A segunda coisa é, para o historiador, a descoberta de algo, de alguma descoberta numa escavação, é muito importante. Ajuda demais. Estou com medo de ficar no travado, eu vou voltar a imagem aqui, tá? Então, assim, o historiador, a escavação, ela ajuda muito. Vou aqui falar algumas coisas para vocês pesquisarem. Por exemplo, tenham curiosidade e pesquisem a Pedra de Roseta, tá? O professor de história de vocês talvez goste muito do que eu estou falando agora. Se vocês pegarem a história de Roseta, ela vai mostrar como que os historiadores, por causa de uma descoberta de uma pedra, que não é uma pedra qualquer, aprenderam muita coisa sobre o passado. Ou, por exemplo, a descoberta da tumba do Tutankhamon. Muita coisa foi descoberta. Então, assim, o conhecimento histórico ele mudou por causa dessa descoberta. Gravem isso daqui. Tá? A terceira coisa, lembrem que são 4. Tá? A terceira coisa são o quê? As testemunhas dos eventos. É lógico que nem toda testemunha a gente vive para conhecer, mas quando ela deixa escrito, ela entra naquela categoria na primeira, que é o registro. Mas, por exemplo, vocês daqui a alguns anos vão ser perguntados sobre a pandemia. E aí o que vocês falam ajuda muito.
vai ajudar muito os historiadores, porque vocês são registros vivos daquele período. E assim, o que vocês viram não dá para ninguém mais ver. Entendeu? Então, a princípio, o historiador acha isso muito importante. Tá? Ele tem muito. Mesmo se a pessoa está enganada. Sabia? É. E a quarta coisa, eu chamei aqui de imaginário coletivo, tá? Mas eu vou mais me preocupar que vocês entendam a ideia do que se preocupem com a palavra, quase com a descrição. Né? Por exemplo, vocês são alunos do ensino médio, vocês tiveram aula de história, vocês ouviram falar da Revolução Francesa. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, ela para as pessoas do tempo, que a viveram, lembra das testemunhas daquele tempo, eles tiveram uma ideia de uma liberdade, né? Então, essa ideia geral, vou usar aqui ideia geral, para vocês entenderem que era bem comum entre muitas pessoas, é o que eu estou chamando de imaginário coletivo, que é como as pessoas entendem o tempo delas, ou outro tempo. Ainda hoje, por exemplo, a gente entende o iluminismo como uma época de mudanças que colaboram muito para a nossa convivência, para a busca de propósitos, para a ordem política. Essas ideias gerais, que parece que é o que todo mundo... É o consenso, tá? Ela interessa para o historiador. Para o historiador, o consenso é um objeto de pesquisa muito importante, mesmo se o consenso está errado. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu sei que ele não é tão simples, mas para a nossa aula ajuda. A questão da Terra, por exemplo, quando começou a questão do Galileu. Para o historiador, é bacana ele saber por que as pessoas pensavam que a Terra era o centro do sistema solar e do universo, né? Mesmo que elas estivessem enganadas, para o historiador é interessante, ele acaba conhecendo as ideias, o que se fazia, como que se vivia diante dessa compreensão. Então, assim, gente, para ir resumindo aqui, para a gente ficar bem claro, vimos 4 instrumentos. Deixa eu tirar. Vimos o papel do registro para a história, o papel da descoberta de alguma coisa, vimos a importância da testemunha e do imaginário, da aceitação popular, se ela aceita uma época, se ela aceita algo, né? Ela ajuda o historiador pra caramba, muito mesmo. Guardem essas 4 ferramentas para a história, com H maiúsculo, certo? Para a história da filosofia, lembra que eu mostrei que tem livros de história e livros de história da filosofia. Será que para a história da filosofia é a mesma coisa? Vamos lá. Então, vocês conhecem esse meme aqui, né? É a mesma coisa, mas não é igual. Então, se você olha o Wolverine brasileiro, você fala, parece, tem semelhança, mas não é igual, tá? Esses instrumentos de pesquisa na história da filosofia, eles sofrem algumas mudanças, tá? Então, temos semelhanças, por isso que eu precisei explicar esses 4 primeiro. Temos semelhanças, mas vamos começar a ver as diferenças, tá? Um dos motivos da diferença é essa, ó. Na história da filosofia, o centro da pesquisa, daquilo que é interessante, é o pensamento. Vamos deixar isso claro? Vamos? Arrumar o cabelo, né? Vamos aqui rever os 4 pontos que a gente viu. Lembrem-se dos 4 pontos. Agora a gente vai ver como que eles ficam. Qual que é o registro? Lembra que eu falei, qualquer registro ajuda muito o historiador. Quando você vai fazer uma pesquisa em história da filosofia, qual que é o registro que importa? É o registro do filósofo. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Esse livro aqui, ó, é de um filósofo chamado Platão. O livro dele chama A República. Esse livro ele tem 2000 anos. Para eu conhecer as ideias de Platão, a coisa central é o que Platão escreveu.
No caso de um filósofo que viveu para o rádio, que viveu para o tempo da televisão, é aquilo que ele deixou falado, gravado. Isso é o registro. Então, voltando aqui, ó. Só que isso daqui, ele acaba sendo mais importante do que os outros três. Os outros três giram ao redor desse. Porque o pensamento do filósofo está naquilo que ele deixou escrito. Então, assim, não é o momento nessa hora, quando você vai saber o que o filósofo falou, se você aprova ou desaprova. Você pode aprovar e desaprovar, tá? Mas eu quero que vocês entendam. Você primeiro tem que saber qual que é a coisa que o filósofo deixou. Se você não souber isso, você nunca vai conhecer as ideias dele. Qual que é a diferença? Não é qualquer registro. A diferença, que eu falei, semelhança, registro. Sim, mas não qualquer registro. A diferença é o registro do filósofo. Vamos ver o próximo. Vamos ver como que o segundo instrumento fica. As descobertas para a história, elas podem mudar a compreensão. Por exemplo, se descobrirem agora uma valeta de corpos, eu estou dando um exemplo meio pesado, mas da Primeira Guerra Mundial, vão descobrir que outros crimes aconteceram, crimes em lugares que não se imaginava, então muda a ideia. Será que na filosofia isso tem o mesmo impacto? Então, para vocês pesquisarem, para quem ficar curioso, há alguns anos foi encontrada uma tumba do Aristóteles, tá? Muitas coisas eles acreditam que vão encontrar ali, mas eles não acreditam que o pensamento sobre Aristóteles vai mudar. Por que será? Deixa eu perguntar, se vocês descobrirem que no tempo do Hegel, vocês não sabem quem é esse filósofo, mas fica aí, eu estou falando para vocês terem curiosidade, tá? Se vocês descobrirem que no tempo do Hegel já existia armas de fogo, será que muda a ideia sobre Hegel? Será? O que será que dá para descobrir? O filósofo deixa escrito. Então fica estranho. Fica estranho. Tá? Então assim, tem função? Tem. Mas fica estranha. Porque depende do que o filósofo escreveu. Você pode descobrir que alguém mexeu num documento de um filósofo se no tempo do filósofo não existe alguma coisa. Suponha que você encontra no tempo de Platão, que é 300 a.C., alguma coisa sobre armas de fogo. Você vai falar, opa, tá errado. Aí você sabe que não tem como encontrar um registro de uma arma de fogo naquele tempo, porque a gente já sabe quando as armas de fogo foram feitas. Mas você tá vendo como fica esquisito? Então assim, fica estranho. O professor quer mostrar mesmo a diferença, tá? A aula vai continuar. Fiquem frios. Opa, deu errado, agora sim. Ah não, esse foi o último dessa sequência. O professor vai tentar fazer uma transição aqui, tá bom? Vamos para o terceiro ponto. Então nós vimos dois. Como que o registro funciona para a história da filosofia? Não é qualquer registro, é o registro do filósofo. Vimos também que as descobertas a serem encontradas das coisas parece que não afetam tanto, né? Qual foi o terceiro ponto que a gente viu para a história em geral? É o relato, né? Quem viu, quem ficou. Será que para a história da filosofia é a mesma coisa? Né? Nem sempre o relato das pessoas nem sempre tem peso. O professor escreveu errado ali, mas não vou arrumar agora não. Peço que vocês me desculpem. Então assim, saber o que alguém viu sobre um filósofo não parece ajudar muito. Sabe por quê? Por exemplo, como um filósofo deixa o pensamento dele escrito lá disponível, você saber se esse filósofo fez algumas coisas pode não ajudar em nada. Você pode descobrir que ele era uma má pessoa. Isso é verdade. Mas pode não ter efeito. Estou pensando aqui num exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de qual filósofo? Vai Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, ele falou algumas coisas sobre a escravidão. Fica a sugestão para vocês estudarem. Se a gente descobrir mais coisas sobre isso, será que afeta as ideias sobre ele?
não é muito claro. Na história, lembra que eu falei, olha, a Pedra de Roseta mudou a compreensão. Parece que para a história da filosofia não é igual. Né? Você descobriu que alguém era chato. Não muda muito. Né? A maioria dos filósofos são gente chata pra caramba, viu? Já adianto. Qual que é outro ponto? A maioria dos filósofos não são populares. E quando são populares também não faz diferença nenhuma. Então a imaginação popular, a ideia geral que se faz sobre um filósofo, pouco diz sobre ele, sobre as ideias dele, não ajuda. Você pode saber que aquele tempo gostou das ideias dele, ou não gostaram, ou que um tempo depois não gostaram das ideias. Mas o que importa é saber o que o filósofo escreveu. Então parece que essas coisas elas não ajudam muito a entender. Então assim, é igual, mas é diferente. Vamos colocar desse modo. Vou fazer um pequeno resumo antes da gente ir para a segunda parte, tá? Então nós vimos o quê? A questão do documento para a história, como que funciona, da evidência concreta, que é encontrada, descoberta, escavada, tá? Vimos as testemunhas e vimos a imaginação popular, que elas ajudam bastante o historiador. Para a história da filosofia, não é qualquer registro. Parece que as escavações não ajudam muito. O fato de alguém ter convivido com um filósofo, ter visto o que ele viu e falou, também não ajuda muito. E o que as pessoas pensam a respeito de um filósofo também não ajuda muito. E aí, como é que esses instrumentos funcionam para a história da filosofia? Então, né? Por que essas diferenças? Por que tem essas diferenças? O que acontece? É que assim, ó, na filosofia, tá? Você estuda ideias, as ideias que os filósofos deixaram. Quando você vai fazer um estudo de história, por exemplo, eu peguei aquele livro do Toynbee, ele estudou diversos eventos políticos ao decorrer da história. Ele até viu as ideias políticas, mas ele estava estudando elas através dos eventos, das coisas que aconteceram. Os filósofos, eles discutem os eventos, essas coisas, mas eles vão discutir muito se nós estamos pensando essas coisas de forma correta. Então o filósofo ele registra o pensamento dele, um pensamento seja para convencer, para atacar, não importa. Então quando você vai fazer um estudo na história da filosofia, você vai fazer um estudo da história das ideias da filosofia, como que as ideias foram se desdobrando. E ideias não são fatos igual, por exemplo, a Constituição de 88, né? A Constituição de 88, ela nasce numa data e numa hora. Muitas ideias dos filósofos continuam vivas milhares de anos depois. E aí elas acabaram. Aí o que eu estou querendo mostrar para vocês? Algo que vocês entenderam e algo que agora é para vocês deixarem diferente, né? Vamos entender por que isso acontece na filosofia, tá? Os filósofos eles são que nem um clube, tá? Eu peguei aí essa frase. Peçam para o pai de vocês para vocês assistirem Clube da Luta. Assistam com a autorização do pai de vocês, tá? Do pai e da mãe. Só que nesse filme tem uma frase muito legal que é a primeira regra do Clube da Luta, você nunca fala do Clube da Luta. Credo, o professor tá pegando um filme com frase esquisita? Então, os filósofos são que nem um clube. Eles discutem muito entre eles, só para eles e com eles mesmos. Ai, professor, eu vejo filósofo dando palestra, né? Tá, mas ele tá dando palestra para quem já estuda o que ele fala. Você pode assistir, tá? Assim, a porta tá aberta, mas eles não te chamam para entrar. Ai, professor, que diferente. É sim. Você já pegou Se vocês nunca pegaram um livro de filosofia, eu sempre pergunto isso para meus alunos, eles falam, não. Então vou supor aqui que vocês continuam não pegando a maioria. Às vezes não é fácil de ler. Então o filósofo ele não procura se preocupar se o outro entende ele ou não. O novato que chega, né? Ele já escreve para quem já está na dança, para quem já estava ali desde o início. E aí,
isso ajuda a gente a entender uma coisa. Deixa eu ver se eu pulei um. Ah, tá. O que eu quero mostrar para vocês? Que o filósofo escreve, fala para, contra, com e sobre filosofia. O filósofo, o assunto do filósofo sempre são ideias. Então, ideias exigem que você procure entendê-las. Por isso que o filósofo ele não pode, ele explica, mas ele não explica para qualquer um. Ai, professor, o filósofo não é democrático? Não, o filósofo ele pode defender a democracia, educação para todos. Só que vocês já pegaram um livro de filosofia política e viram como é difícil? Então, é isso que eu estou querendo falar. Quando ele escreve, ele sabe que certas pessoas vão querer insistir para ir. Todo filósofo sabe disso daí. É o trabalho de procurar entender, de se esforçar, que todo mundo sabe que é necessário. Isso daí interfere muito e tem que ser considerado na hora de fazer pesquisa histórica em filosofia. Agora vocês vão começar a entender por que as ferramentas ficam diferentes, os instrumentos. Então, assim, nós vamos ter algumas diretrizes para a história da filosofia. Aí vocês vão ver como aquelas 4 ferramentas vão funcionar melhor. Tudo bem? Vamos lá? Assim como a história com H, tá? Existe a separação em períodos na filosofia. Como assim, professor? Nós temos uma divisão bem geral, dá para dividir em mais partes, tá? Nós temos filosofia antiga e medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Aí você fala, tá, pessoal, o que isso tem a ver? Então, Padawan, o que acontece? Quando você entende que existem períodos filosóficos, isso quer dizer que, por exemplo, os assuntos que eram mais importantes para os filósofos da antiguidade não eram os mesmos que foram para os filósofos do período medieval, e não foi nem para o moderno e nem para o contemporâneo. Aí é interessante, nem sempre a divisão do tempo na filosofia é igual na história. Você tem essa divisão em 4 grandes períodos na história da filosofia. Dá para dividir em mais partes, dá, mas nem sempre fica igualzinho, né? A divisão da história, quando você pega aqueles livros que eu falei no início. Tá? Então, quando nós vamos estudar um período, nós precisamos saber quem está falando, o que ele está falando e quando ele discutiu. Então, por exemplo, para saber o que Platão falou, vou dar aqui esse exemplo, ou Marx, ou, por exemplo, vou falar um filósofo que vocês talvez não conheçam, Wittgenstein. Tá? Você vai ter que saber quem era ele. Quando eu falo saber quem era ele, é até saber onde ele nasceu, ele viveu, mas você vai ter que saber o que ele escreveu. Tá? Então você está vendo, olha, quem, o que e quando. Só que quando eu falo o que, por exemplo, ele falou a favor do que ideias ele tinha, contra o que ele argumentava. Então quando você começa a conhecer um filósofo, você vai acabar conhecendo o período dele. O período que, por exemplo, São Tomás argumentou, você vai perceber que era um clima de discussão, que é o período. E o contrário também da verdade. Quando você começa a estudar um período, você vai acabar estudando um ou outro filósofo. Você vai acabar conhecendo o quem. Então você sempre tem quem, o que e quando. Essas três diretrizes, elas ajudam a utilizar aquelas quatro instrumentos. Vão gravando, tá? Como que você usa eles para história da filosofia. Deixa eu ver, o professor está ainda aqui pegando a manha, tá? É uma revisão bem rapidinha, o professor quer fazer essa videoaula aqui para ela não ficar tão cansativa que vocês possam ter a qualquer momento. Então nós vamos caminhar agora para concluir, tá bom? Quando a gente começou a aula, a gente estava vendo o quê? Que o historiador, ele tem 4 instrumentos, 4 modos de estudar para encontrar as coisas na história. Só que quando a gente vai para a história da filosofia, tem uma mudança. Como a gente não está estudando fatos e eventos, e nós começamos a estudar ideias, nós temos que conseguir adequar
aquelas 4 ferramentas, né? Eu estou falando ferramentas, mas é instrumentos, perdão. Então a gente tem que saber adequá-los, porque é igual, são os mesmos, mas tem que ser usado do modo correto, tá? Então a gente viu que o papel do documento para a história em geral, ele funciona de um jeito. Para a história da filosofia não pode ser qualquer registro. Por exemplo, se eu escrever um livro falando bem de um filósofo, não ajuda muito o historiador da história da filosofia. Ele vai falar, tá, mas eu sou mais preocupado com o que o filósofo escreveu ou o que outro filósofo escreveu sobre falando de outro, tá? Então, na história da filosofia, o documento mais importante acaba sendo o quê? Aquilo que o filósofo deixa, e não qualquer um. Um panfleto ajuda na história do marketing, mas um panfleto de filosofia não ajuda tanto. Ajuda mais o livro, ajuda a palestra, tá? Então, o documento primordial para a história da filosofia, o instrumento primordial, acaba sendo o registro. Aí, assim, vamos passar para o segundo. A gente viu que na história, o sítio de escavação, as coisas que você pode descobrir encontrando, podem ter um valor enorme. Eu falei da Pedra de Roseta, procurem pesquisar, pra vocês verem como a Pedra de Roseta mudou. Ou a tumba do Tutankhamon. Na filosofia, já não, ela pode ajudar, não estou dizendo que não tem papel, mas ela ajuda quando ela pode ajudar numa parte das ideias do filósofo, porque lembra, na história da filosofia a gente estuda ideias, tá? Na história da filosofia, esses artefatos eles podem ajudar a entender como o filósofo viveu e por que ele disse algumas coisas, mas para saber se o filósofo estava certo ou estava errado, isso não ajuda. Isso ajuda a saber o que foi falado. Mas para saber se a ideia era boa ou ruim, já não consegue. Então, assim, ajuda, tá? Ajuda, mas não consegue resolver. Não pode ser dispensado. A gente, para saber o que Aristóteles falou sobre a escravidão, a gente tem que conhecer como que era a escravidão naquele tempo. Para julgar as ideias dele, a gente precisa olhar as ideias dele. Uma coisa, ela consegue ajudar, mas com limite, tá bom? O terceiro ponto que a gente viu foram o quê? Os relatos. Então vamos pensar assim. Geralmente os filósofos são quase sempre pessoas. É muito comum uma imagem de filósofo ser uma pessoa de poucos amigos, porque fica estudando muito, não dá. Mas vamos supor que uma pessoa fala assim: não, esse filósofo era divertido. Então isso ajuda a saber quem era o filósofo, ajuda a entender como que ele pode ter gostado de algumas coisas, de outra, por quanto tempo ele gostou. Mas não consegue resolver se a ideia era boa ou ruim, se a ideia convence, se a ideia traz um problemão, né? Aí assim, o relato, por exemplo, se você saber que, eu vou pensar aqui no nome de um filósofo, o Wittgenstein era uma pessoa chata, ajuda em quê? Em que ajuda, né? Então, assim, isso ajuda a biografia do filósofo, mas para as ideias do filósofo, que é a história da filosofia, o alcance é um pouquinho limitado, tá bom? E agora nós vamos para o quarto ponto. O quarto ponto que a gente viu é o imaginário popular. Aí agora eu pergunto para vocês, desde quando o filósofo se preocupa com o que as pessoas pensam dele? O que o professor quer falar? Muitas vezes a ideia de um filósofo, ela não é sequer conhecida enquanto o filósofo estava vivo. Vocês sabiam disso? Ah, mas eu leio um filósofo que é popular. Calma. Por exemplo, quando um filósofo ele entra com destaque para a história da filosofia, quase sempre ele não viveu. É muito comum ele demorar muito, muito para ver o renome das ideias dele. Demora mesmo, viu? Tanto que é comum a imagem de filósofo velho. Se vocês começarem a ver, você nunca encontra. São poucos os casos, proporcionalmente, de filósofos jovens. Né? Filósofo jovem é com 30 anos. Um cara que cria na Apple, ele pode com uns 20 já ser milionário ou criar algo importante. Na filosofia demora um pouco. E aí o que eu quero dizer?
que não ser compreendido é bem natural para um filósofo, viu? Não é tanta surpresa, não. E aí, na hora que você vai fazer a história da filosofia, saber o que as pessoas pensaram a respeito de um filósofo pode ajudar? Pode. Mas substitui você conhecer o filósofo? Não. Então ela pode ajudar até a entender por que surgiu um outro filósofo para falar contra. Mas elas por si elas não resolvem. Mas elas têm uma função, que é o que a gente vai ver na sequência. Não, que a gente viu agora, perdão, que é o quê? Quando você vai estudar o contexto de um filósofo, você acaba encontrando essas três coisas. Que eu falei que o documento é o central, né? O documento é o central. Mas quando você entende o período filosófico, que é o quê? Quais as discussões eram dominantes, você acaba se preocupando com o que as pessoas pensavam, com os relatos de um filósofo do outro acabam entrando, tá? E você, para saber a época do filósofo, parece que não, mas você tem que entender bem qual é a época do filósofo, você não julgar ele errado, tá? Você acaba ajudando. Então, assim, esses instrumentos, eles acabam ajudando, porque eles ficam ali junto, você tem que entender o que o filósofo falou, ler um livro, tá? Eu vou tirar aqui meu rosto, porque fica muito travado, tá, gente? Eu vou deixar na última imagem, que aí já me lembro que é a conclusão. Estou só fazendo uma revisão, tá? Então, assim, na pesquisa da história da filosofia, os quatro instrumentos eles são úteis, sempre porque eles têm que estar ligados ao estudo da ideia do filósofo. Então, o contexto do filósofo, você estuda do contexto desse filósofo com outros filósofos, entendeu? Já não é mais tanto com a imagem das pessoas. O relato acaba sendo a discussão dos próprios filósofos discutindo as ideias. Por isso que a pesquisa em história da filosofia, ela é parecida com a pesquisa em história, mas ela não é idêntica à pesquisa em história. Ela acaba tendo que ser adaptada, aí você acaba conhecendo os instrumentos. Só para vocês terem uma ideia, se eu fosse passar uma atividade para vocês com essa aula, o que eu iria passar para vocês? Eu iria passar assim: pega um período da história da filosofia, aí eu ia dar os períodos para vocês, e iria falar assim: escolha alguém dentro desse período, fale das ideias dele, fale com quem ele dialogou, que é com quem ele debateu, com quem ele concordou, tá? E em quais campos. Aí vocês acabam fazendo o que? O uso desses instrumentos. Vocês vão saber o que o filósofo falou, o que ele escreveu, com quem ele dialogou e quais as ideias. Por conhecer a discussão, você acaba entendendo, conhecendo, né? Entendendo não, acaba conhecendo um pouco o período que aquele filósofo, os problemas dele. Isso é importante porque quando a gente vai, às vezes, conhecer a ideia de um filósofo, agora vocês vão ver por que é muito importante isso. A gente aprende muitas vezes de forma errada. E isso daí ajuda você a evitar gente falando coisas muito, às vezes, muito tortas. Aí vocês aprendem como conseguem estudar a ideia. E até mesmo de outras áreas. Eu, quando eu vou estudar alguém de sociologia ou de história, eu preciso ler o que ele escreveu, saber com quem ele dialogou, né? Que período ele pertence. Aí isso vai te ajudando. É uma escadinha, é que nem uma escadinha para você subir no telhado. O importante é chegar no telhado, mas a escadinha ajuda pra caramba. Então esses quatro instrumentos são os instrumentos que a gente tem para pesquisa em história da filosofia, tá? Documento, evidência material, tá? Relato e que eu falo assim, a ideia geral, né? O imaginário coletivo sobre as ideias do filósofo. Só que aí a gente viu como que elas precisam ser usadas para funcionarem bem na pesquisa da história da filosofia. Tá ok? Essa aula, ela é um suporte, tá? Mas eu tento fazer ela com o mais suficiente possível, por isso que ela acaba ficando longa. Ela é para superar a distância que a gente tem devido a esse período, tá bom? E o professor vai buscar caminhos, tá? Eu gravei esse vídeo em especial para os meus alunos do TUFIC, para todas as séries do primeiro, tá bom? E eu vou ficar muito contente se vocês assistirem, se isso motivar vocês a verem as coisas que eu falei,
tá? Espero muito que com essa distância, com isso daqui, a gente minimize a falta que a aula dentro da sala acaba fazendo falta, tá? E esse vídeo foi feito para vocês, tá bom? Se houver necessidade de um complemento, a gente vai vendo lá no Tufi que nós estamos muito empenhados para que vocês tenham o melhor que der para a gente fazer nas dificuldades que a gente encontra, tá bom? Essa daqui foi a situação de aprendizagem 3, tá? Para vocês. O professor espera muito ter contato com vocês o mais breve possível, tá? E havendo dúvidas, a gente vai procurar abrir um canal para a gente conseguir conversar, tá bom? Vou dando tchau para vocês. Não é a mesma coisa que está presente, mas pelo menos não fica tão artificial só com a escrita, tá bom? Então foi muito bom fazer essa aula para vocês. O professor vai dando tchau. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? É isso aí. Tchau, primeiros.